E o CBN São Paulo segue a sua rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Até o dia 4 de setembro, vamos ouvir aqui, ao vivo, sempre das 11 às 11h30, os 12 políticos que querem comandar São Paulo. E hoje vamos ouvir Levi Fidelix, do PRTB. Ele tem 59 anos, é jornalista, fundador e presidente do partido do PRTB. Já disputou 12 vezes as eleições, várias eleições, governo do estado, prefeitura, presidência da república, Câmara Municipal, nunca foi eleito. Nas últimas pesquisas, não pontuou. E a taxa de rejeição, segundo a pesquisa Ibope, é de 16%. A pesquisa Datafolha não apresentou qual é a rejeição de Levi Fidelix. E ele está aqui conosco ao vivo no estúdio. Você pode participar através do e-mail fabiola.cidral@cbn.com.br ou então através do Twitter, Fabiola Cidral. Tudo junto. Essa entrevista é transmitida em vídeo também pelo site da CBN, no cbn.com.br, assim como no Facebook, na página da CBN. Olá, bom dia, candidato. Muito bom dia, Fabiola, rádio ouvintes desse programa Líder de Audiência. Muito bom dia, estou à disposição. Bom, apesar de o senhor não pontuar nas pesquisas, o seu nome sempre é muito conhecido e falado, já que o senhor participou já de 12 eleições, né? Mesmo assim, a taxa de rejeição alta, segundo o Ibope. Por que o senhor acha que a rejeição é tão alta? Primeiro, eu acho altamente contraditória essa pesquisa, mesmo porque eu tenho outros números. Meu partido contratou New Census e apontou-me com 5,3. Inclusive, ingressamos com ações específicas e próprias na Justiça Eleitoral. Então, vamos aguardar essa questão de pesquisa, essa contradição. A taxa de rejeição, eu tenho a impressão que é questão de número de conhecimento, mesmo porque nosso conhecimento pela população é mais de 66%, entendeu, Fabiola? 66% significa praticamente que de 3 pessoas, 2 conhecem Levi Fidelix e os meus projetos. Mas não estou preocupado com isso, não. Estou preocupado em divulgar os projetos de governo e vejo que os demais candidatos concorrentes não o fazem como deveriam fazê-lo, porque estão muito no genérico. E eu tenho propostas para São Paulo consistentes. E o senhor tem experiência de campanha eleitoral, Sou veterano, né? O senhor já participou de 12. Eu peguei aqui alguns números. Em 2008, para a prefeitura, o senhor recebeu 5.518 votos. Foi 0,09% dos votos válidos no primeiro turno. No segundo turno, o senhor decidiu apoiar Marta Suplicy. Em 2010, o senhor foi candidato à presidência da República, pelo PRTB também, né? E ficou em 7º lugar, com 0,06%. Esses desempenhos ruins nas campanhas eleitorais anteriores, nas eleições anteriores, não desanimam? Como é que o senhor lida com esses desempenhos ruins e como é que o senhor entra numa nova campanha? Com qual expectativa, com qual otimismo? Naturalmente que eu vim aqui discutir propostas de governo, não Levi Fidelix. De qualquer modo, vou te fazer uma bela concessão. Minhas propostas têm sido vencedoras, mesmo que os resultados não tenham me dado, digamos, a pontuação em votos, mas as propostas vencem. Veja bem que eu sempre tenho falado sobre a questão de juros e atacado visceralmente a questão dos juros bancários. A Dilma está baixando. Veja bem que na proposta como presidente da República eu trabalhei para que houvesse a desoneração da cesta básica, ou seja, eliminar os impostos da cesta básica, e agora vem a Dilma e eliminou os impostos da cesta básica. E veja bem também a mobilidade urbana. O único candidato que fala sobre mobilidade urbana é Levi Fidelix, os demais não o fazem. E o grande problema de São Paulo hoje é a mobilidade urbana. Então você vira bem que as minhas ideias e propostas... A gente tem falado aqui sobre mobilidade. As minhas propostas, mas os candidatos não. Vocês aqui, jornalistas, provocam o tema, provocam o assunto com muita propriedade, mas os demais candidatos não o fazem, Fabiola. Então o que é que nós temos? Um candidato competitivo, mas com muito pouca verba, muito pouco dinheiro. Eu com R$500 mil de campanha, o Serra com 90 milhões, o Chalita com 70, o seu Haddad com 90, é muito fácil ganhar a eleição. É só me dar esse dinheiro todo, eu vou ganhar e vou pontuar no futuro. É só me dar esse dinheirão todo. Aliás, eu também não tenho compromisso com nenhuma empreiteira que venha superfaturar no futuro. Então é fácil fazer campanha sem dinheiro, aliás, com muito dinheiro, e muito difícil fazer sem dinheiro. Bom, nós temos a participação também dos nossos colunistas aqui na CBN, fazendo perguntas ao senhor. Neste momento, nós temos a participação do colunista Carlos Alberto Sardenberg. Olá, Sardenberg, bom dia. Bom dia, candidato. Um prazer imenso, Sardenberg, estou aqui. Pelo que o senhor comentou agora há pouco, parece que o senhor tem uma avaliação negativa da democracia brasileira. Quer dizer, quem é eleito é quem tem mais dinheiro, quer dizer... Sim, exatamente. Está aí o mensalão para provar isso. Por exemplo, as grandes máquinas partidárias. Foi eleito porque tem mais dinheiro, a Dilma foi eleita porque tem mais dinheiro, sim. O Kassab porque tem mais dinheiro...
O senhor acha que é isso aí? Quer dizer, quem tem grana está eleito. Está eleito, exatamente, é isso aí. Se me derem, por exemplo, as mesmas oportunidades de televisão, rádio, jornais, com certeza minhas propostas vencerão mesmo, porque não são nem divulgadas. Os jornais fazem uma grande sabotagem com o meu nome, a televisão também, as pesquisas são induzidas. Essas acusações são factuais. O jeito daqui a pouquinho eu vou ter que ir para a ONU, né? Porque aqui no Brasil não tem jeito, não. Então tá bom. Agora, vamos falar de economia, né, Sanderberg? Você é o craque da economia. São Paulo deve 66 bilhões de reais e ninguém falou disso. Eu quero falar sobre economia. Este país está quebrado e a Grande São Paulo, que queremos também, tem um orçamento de 38 bilhões e devendo 66. Ninguém falou disso, porque o Serra jogou as alturas da nossa dívida, o Kassab também, e ninguém fala disso. Isso é lamentável. E, aliás, como é que o senhor vai renegociar, então, a dívida da Prefeitura de São Paulo? Vou criar o Banco de Poupança Popular Municipal, que é o BPPM, para consolidar e securitizar essas dívidas. Com isso, nós vamos melhorar o perfil de dívida da nossa São Paulo, buscar nos organismos internacionais uma agenda positiva e propositiva, renegociar com juro muito baixo, que é 1% lá fora, e a dívida brasileira securitizada será, então, renegociada para que tenhamos um perfil de dívida melhor. Hoje se paga 6,2% ao ano e lá fora se encontra um juros de 1%. Esses prefeitos, lamentavelmente, não têm essa visão que eu tenho. Vai ser um banco municipal. Um banco municipal consolidado mesmo, porque nós temos receita de 38 bilhões. E hoje está negociando com esses bancos, entregando a carteira, né, dos nossos funcionários por 600 milhões ao ano e se entregando para gerenciar 38 bilhões aos bancos em troca de merreca de dinheiro, lamentavelmente. E a dívida passaria, então, do governo federal para esse banco, é isso? Claro, para o governo federal, para este banco. Nós vamos securitizar isto, né? Lançar ações em bolsa e São Paulo, que pode, conforme o BIS, Banco Internacional de Compensação, pode alavancar 10 vezes mais, teria até um perfil para alavancar 380 bilhões se quisesse. Agora, candidato, o senhor sabe que para a gente conseguir, para o candidato, para o prefeito conseguir aprovar tudo isso, ele precisa de apoio na Câmara Municipal. Como é que é a atuação do seu partido? Quantos vereadores tem hoje do seu partido na Câmara Municipal? E como é que é a eleição? Qual é a expectativa sua para esses acordos, para essas alianças, para que se consiga maioria para que possa governar? O vereador é empregado do povo, fará o que o povo deseja. E o prefeito caberá a ele propor o que é de interesse do povo. A maioria, não, a unanimidade dos vereadores com certeza seguirão o projeto em benefício do povo. Não precisa de ter tantos vereadores, aliás, nem tem essa preocupação. Pode-se governar assim muito bem, até sem vereadores, mesmo porque os projetos são do povo. Irei ter uma sinergia direta com o povo e o vereador, que é o funcionário do povo, obedecerá com certeza às diretrizes emanadas do próprio povo. Mas grandes projetos têm que passar pela Câmara Municipal. Sim, mas veja bem, não temos essa preocupação de ter tantos vereadores, mesmo porque, você sabe, essas discussões polarizam e não é muito bom para a democracia. Nós temos que colocar os pontos de vista, a comunidade apoiar os projetos do prefeito e os vereadores discutirem, não é, pontualmente cada questão, seja investimentos. Os investimentos da saúde, da educação serão debatidos num grande fórum onde a sociedade participa, que hoje não participa, não é? O senhor falou que tem muitos vereadores, quanto que deveria reduzir, então? Não, acho que nós temos 55 hoje aqui em São Paulo, não é? Claro. Mas são muitos? Vamos dizer que aqui em São Paulo tenhamos a metade disso, faria a mesma coisa, com certeza absoluta. Bom, nós temos a participação de outro comentarista aqui na CBN, o Kennedy Alencar já está conosco. Olá, Kennedy, bom dia. Bom dia, Fabiola, bom dia, candidato Levi Fidelis. Muito bom dia. Candidato, nas suas campanhas eleitorais, o senhor sempre destaca o Aerotrem como uma proposta para a área do transporte público, né? É verdade. E isso sim dá à sua candidatura, na opinião de muitos analistas, até na minha também, um ar de samba de uma nota só. Parece que o senhor só tem essa proposta. Muitos especialistas criticam a possibilidade de se encher São Paulo de viadutos, como o Minhocão, que deteriorou ali a área de Santa Cecília. Dizem também que o Aerotrem é algo complementar, ou seja, ele não resolveria o problema. Aí eu pergunto para o senhor, as votações inexpressivas que o senhor e o seu partido receberam nas eleições passadas e a baixa intenção de voto que as pesquisas apontam hoje em relação à sua candidatura, não são sinais de que as suas propostas são inconsistentes na opinião do eleitorado? Kennedy, muito obrigado pela pergunta. Primeiramente, se eu tivesse espaço e isonomia para expor outros temas, como, por exemplo, saúde e educação, que eu tenho também o que falar, não estaria eu de maneira monotemática tratando apenas de Aerotrem. Agora, veja bem, o caos de São Paulo é grande. Nós temos dado há 15 anos essa solução
como um complemento ao metrô e os corredores de ônibus. Não tem sido feito. Somente agora que o Serra e o Alckmin resolveram fazer 40 quilômetros em São Paulo em apenas 3 anos, e vão fazê-lo. Resultado, isso estava certo, estava correto. Mas também, no passado, talvez você não se lembre, o anel viário foi ideia do Levi Fidelis. Estão fazendo, com o novo nome, Rodoanel. O seguro enchente, Levi Fidelis. Né? Hoje, temos aí as grandes intempéries, né, que todo verão atacam São Paulo, ou seja, São Paulo fica vulnerável com as grandes enchentes, e nós temos exatamente a dona Dilma, né, a nossa presidente, agora investindo 7 bilhões no PAC das enchentes. Então, veja bem que as ideias prosperaram. Será que não é porque a mídia não nos dá a visibilidade necessária para que possamos expor mais ideias que apenas o aerotrem? Eu tenho a impressão que passa por uma mão que vai, uma mão que vem. Eu não sei realmente explicar até o momento isso. Com relação à quantidade de votos, é muito fácil, conforme eu te falei, você agora, como eu tenho 500 mil reais para investir numa campanha, e ver os demais candidatos com 100 milhões de reais, 2, 3 mil pessoas na rua. Eu acho que passa por uma reforma política para que possamos ter no futuro isonomia, igualdade e disputa. Aí, quem sabe, a nossa votação crescerá substancialmente. E eu, como as ideias já vencem, o Levi Fidelis também estará no páreo para vencer futuramente. Obrigada, Kennedy. A gente tem mais participação dos ouvintes aqui. O Tiago Moreira, já que o senhor falou que não pode falar sobre outros temas, tem perguntas sobre outros temas. O Tiago Moreira e o Hélio Becker perguntam a respeito da educação. Sim. O Tiago quer saber quais são os planos para a educação, se pretende aumentar a remuneração de professores, se tem planos de infraestrutura para os céus e se o senhor considera a escola integral uma prioridade. E o Hélio também quer saber quais são as suas propostas em relação à escola em tempo integral, se essa é também uma prioridade. Não resta dúvida, Rádio Ouvinte, você está com toda a razão. Na educação, que é um tema muito forte que eu trato sim no meu plano de governo, inclusive estamos entregando mais de 1 milhão nas ruas aí, e está sendo muito bem acolhido para a população, Levi Fidelis pretende acabar com a progressão continuada, mesmo porque estamos formando os futuros analfabetos. Vamos introduzir informática em todas as escolas e fazer com que o professor e o aluno interajam entre si com a ferramenta adequada que é a informática, o computador. Número 1. Número 2, queremos retornar com o orientador educacional nas escolas. É fundamental nós termos um link entre os pais e alunos e professores. Hoje não temos isso. O professor, ele vai para o quadro, ensina e não tem a interação com os pais. Não explica ao pai e à mãe, não é como é que está seu filho, se está bem em educação, se não está em ciência ou matemática, está bem em português ou não. Com isso, nós vamos retornar com o orientador educacional, vamos retornar também com o dentista, que não temos, que muitas vezes uma criança, né, na escola não tem uma boa dentição e não tem bom aproveitamento. É fundamental nós temos, então, um dentista por escola. Nenhum candidato falou em dentista em escola. Eu tenho uma boa dentição, olha, graças a Deus, né? Você vira bem por quê? No meu tempo tinha um dentista. Isso é um absurdo. O senhor Kassab e os demais prefeitos não terem até hoje, né, dado à grande população nessa massa populacional, especialmente as crianças, uma dentição através de um bom trabalho nessa área. E queremos que retornemos também com a merenda escolar feita na escola. É fundamental a escola e não ficarmos superfaturando com empresas terceirizadas. Agora, não precisa nem falar sobre pagar melhor salário, gente. É um absurdo que o professor ganha. Eu darei boa remuneração e darei a eles o tempo integral para que eles possam também se aprimorarem e proporcionar boa educação aos seus alunos. Bom, tem outras perguntas aqui também de ouvintes e que apareceu bastante, foi em relação às investigações sobre o bicheiro Carlinhos Cachoeira, que o nome do senhor e do seu partido apareceu em algumas conversas dele, e ele teria a intenção de comprar o seu partido lá, uma bancada lá em Goiás, por 300 mil reais. O senhor chegou em algum momento a ser procurado por Carlinhos Cachoeira? O senhor, como é que o senhor analisa? Brincadeira de mau gosto, Fabiola. Brincadeira de mau gosto, coisa boba, fútil e imbecil. No bom sentido mesmo, porque nunca ouvi, nunca o conheci, muito menos o Cachoeira, só conheço Itaipu, como eu sempre falei, e o Dardá, que dizia à época, só se foram os trapalhões. Tentaram introduzir isso para desvirtuar e desviar, digamos, da minha campanha aqui de São Paulo. E isso aí nunca teve, mesmo porque ficha limpa, limpérrima, Levi Fidelis tem. Nunca tive contato com esse tipo de gente. Agora, se você for olhar a ficha do Serra, tem 4 ou 5 condenações, né? E ele está, inclusive, apenas com um protocolo na Justiça Eleitoral. Não sei nem por que permitir ele sair candidato. O Haddad possui também os seus problemas, né? O senhor Russomano condenado no Supremo Tribunal. O senhor Chalita mudou de partido, tem problemas. A dona Soninha também. Então, veja bem,
que a ficha limpa é do Levi Fidelis. Então não vem esse pessoal fazer o povo de São Paulo perder tempo com um assunto que não diz respeito. Mas o senhor disse que iria processar, que ia buscar os seus direitos pelo seu nome ter aparecido nessas escutas. Já pedi várias vezes e não até o momento me foi dado o direito, né? Ao José Eduardo Cardoso, que me desse transcrição de uma fita dessa, mesmo porque nunca apareceu. Então pode ser também invencionice do governo petista, com segurança absoluta, que iria me tirar do debate de São Paulo. Até hoje não me vieram nem com a fita. Eu pedi, nunca veio. Imagina, eu vou ter que criar agora um departamento lá dentro do PRTB de ETs, Chico Xavier da vida para adivinharem. Agora, o que falam de mim e sobre mim. Imagina só se a Dilma, se alguém comentar algo com ela, e se um bandido comentar sobre ela alguma coisa, ela vai ter que ter que dar explicações às pessoas. Isso é brincadeira de mau gosto. Coisa boba que é pilhéria, que não fazem bem a população de São Paulo discutir isso, não. Vamos discutir proposta de São Paulo. Bom, falando em propostas de São Paulo, o senhor esteve no nosso debate do Seu Bairro, Nossa Cidade, no qual a gente entregou ao senhor um DVD com 96 reportagens. Verdade. E acompanhou lá o relato dos repórteres falando sobre o tamanho da desigualdade que existe aqui em São Paulo, em questão de infraestrutura, de saúde, de áreas verdes. Quais são as suas propostas para reduzir essa desigualdade social que existe em São Paulo? E qual seria o custo de deixar uma cidade mais igual? O senhor tem... Eu deduzi neste programa, muito bem apresentado por vocês lá, e fui com todo prazer, que a questão da desigualdade parte do princípio da violência hoje, cometida em todos os lugares. Nós temos a população que sai às ruas clamando por isso. Não vemos um prefeito hoje, o atual prefeito é inepto, não faz nada para a população. Primeiramente, deixou a cidade escura. Nós temos zero de iluminação nas periferias. Quero exatamente por isso, em sendo prefeito, construir, né, toda a estrutura de iluminação em São Paulo com luz, energia solar, não é? Com certeza absoluta, captaremos energia durante o dia e traremos à noite uma luz muito mais bem forte, muito mais bem estruturada em termos de iluminação e de graça. Isso o prefeito não pensou. Além do mais, nós faremos a usina, né, de reciclagem de lixo, que também proporcionar energia, e colocará no linhão da Eletropaulo também mais iluminação. 2, essa cidade é limpa no chão. Deveria ser limpa no chão e não à noite mal iluminada. Nós temos, então, com a volta dos outdoor que eu pretendo, iluminar mais essa cidade. Eu acho que a cidade limpa foi uma falácia, uma besteira, um besterol feito pelo Kassab. Vai acabar com a cidade limpa? Não é a cidade limpa. Ao contrário, eu quero fazer a cidade limpa de verdade, mas no chão. Eu fotografio os viadutos de São Paulo, estão todos sujos. As ruas muito mal coletadas do lixo, né? Então nós queremos a cidade mais iluminada, porque vai contra o intelecto entender que querem colocar, né, os outdoor com 2 metros quadrados. Isso não existe. Mas vai voltar a propaganda, então? Vão voltar a propaganda com neon, como nós temos em Nova York, em Tóquio, em Londres. Todas as cidades do mundo são bem iluminadas. São Paulo tá cinza. Uma cidade inclusive, vou dar descontos para as empresas no centro da cidade, por exemplo, né? Poderem pintar os condomínios com 10% de desconto. A cidade ficará muito mais bem pintada, não é? Nós queremos, então, que essa cidade volte a ser iluminada. Só para concluir, eu vou dobrar a GCM, o quadro da GCM, e liberar os policiais, né? Hoje, que estão multando na rua, a PM está multando na rua por esse convênio inepto que o Kassab fez com o Alckmin, e voltar e proporcionar que a PM volte sim a multar mas os bandidos, ou seja, prender os bandidos e não fique na rua multando as pessoas como está hoje. Isso aí são ações e atitudes que cabe ao prefeito tomá-las em apoio à segurança de São Paulo. Mais participação dos nossos comentaristas. Gilberto de Menstein está conosco na linha. Olá, de Menstein. Tudo bem, candidato. Uma das preocupações, Obrigado, até um pouco obsessiva, aí, que é a questão da mobilidade do aerotrem, eu lhe pergunto o seguinte, do ponto de vista educativo, não era possível fazer com que as pessoas pudessem compartilhar mais o carro, para que em vez de ter um carro por pessoa, as pessoas pudessem ter um jeito de se transportar de forma mais sustentável? Ou seja, por que as pessoas não... Porque o poder público não poderia estimular esse compartilhamento de carro, a carona, e com as novas tecnologias, não seria mais fácil já localizar as pessoas? Como que seria um processo educativo que um prefeito deveria se envolver ou não? E aproveito perguntando, seria também importante fazer um pedágio urbano para esse dinheiro sustentar, poder apoiar mais medidas de mobilidade pública ou não? Gilberto, muito boa pergunta, muito pertinente. Cabe ao prefeito, sim, tendo ele honestidade de propósito e condições para que ele possa gerir essa cidade, não é? Como pretendo eu,
ele induzir a população a mais civilidade, a mais urbanidade entre si, né? As pessoas, né? Conduzirem-se realmente oferecendo carona, não é? Proporcionando aqui possamos também ter um diálogo melhor com as empresas de ônibus, porque hoje em dia você vê ônibus vazios no horário que não precise e horário de pico super cheios. Eu acho que está faltando gestão pública também nessa questão, né? Eu acho que se nós fizermos aquele projeto meu, que é descentralizarmos São Paulo, é o melhor que teríamos que fazer. Primeiramente, tirarmos a rodoviária do Tietê, de onde está, colocar na periferia. Vamos, então, fazer com que flua o melhor o trânsito ali da região do Tietê, ali naquela região. Com certeza, são 125 mil pessoas por dia e atrapalha aquele trânsito com mais os 125 mil ônibus. Vão retirá-la dali, essa rodoviária, e colocar na marginal, lá no Rodonel. A CEAGESP também, que hoje concentra 70 mil ônibus, aliás, caminhões, e que diariamente congestiona a região do Cebolão. E o aeroporto de Congonhas é outro provocador e causador de trânsito em São Paulo. Vamos retirá-lo e colocar na região de Jundiaí ou São Bernardo. Com isso, com essa descentralização, nós vamos tornar esse trânsito mais fluido e ser mais humano. Hoje em dia, muitas pessoas têm graves problemas de doença e estresse, por quê? Estão no trânsito. Cada dia mais sai mais cedo de casa para chegar cada dia mais tarde. Seja o empregado, seja o empregador com seus carros. Isso é uma maneira humana de enxergar São Paulo, pela gestão pública de qualidade, coisa que o prefeito atual não tem e os demais concorrentes, ninguém fala disso. Ninguém fala de gestão integrada. Isso é desumano para com o povo de São Paulo. Bom, tem participação dos nossos ouvintes. O Daniel Avieiro fala, assim como outros candidatos, o Levi Fidelix está prometendo várias coisas, promete, mas ele mesmo já disse que não tem dinheiro para tudo isso. Falou da dívida que existe em São Paulo. Como é que o senhor vai arrumar dinheiro para fazer tudo o que o senhor está prometendo, diz aqui o Daniel Aveiro. Primeiramente, Daniel, você está muito correto. Essa dívida pode ser consolidada no Banco de Poupança Popular Municipal. Nós vamos securitizar, ou seja, transformar essa dívida em patrimônio ao reverso. Ou seja, pagar ao Banco Central do Brasil com títulos a longo prazo. Com isso sobrará caixa para que eu possa fazer mais escolas, não é? Fazer mais postos de saúde que hoje estão atravancando, né? Todo o trânsito de São Paulo está travado, os postos de saúde estão congestionados de pessoas, né? Vou promover, então, os motomédicos, motorremédio que levem em casa um serviço de qualidade, não é? Com relação à educação, já falei, nós temos que melhorar e ampliar todos os tipos de serviços para que a sociedade possa ter no futuro os alfabetizados que não temos hoje. Então, veja bem, Daniel, sobrará dinheiro. Com o recurso público, nós podemos fazer mais recurso público. Agora, como está, não. Se pagam 6 bilhões por ano, né? Aliás, 6% de juros ao ano, com 2 bilhões e 700 que se tem que amortizar de dívida. Isso é impossível para qualquer prefeito, não é só o Levi Fidelizão. A gente falou sobre o Aerotrem, mas não chegamos a detalhar qual é o seu realmente projeto para o Aerotrem, a cidade inteira com o Aerotrem. Hoje nós temos, Fabiola, 20 quilômetros estão sendo feitos entre a Vila Prudente e São Mateus, são 20 quilômetros que o Alckmin está construindo, mais 20 quilômetros entre Jabaquara e o Morumbi, então são 40 quilômetros em apenas 3 anos. O metrô levou 50 anos para ter 60 quilômetros. Então você vê que eu estava correto. O Aerotrem é um monotrilho. O Aerotrem é a mesma coisa. O Serra apenas botou o nome de monotrilho porque vem da palavra inglesa monorail. É a mesma coisa, gente. Agora o senhor fala também que a Aerotrem é trem-bala também? Não, meu amor. Trem-bala entre Rio e São Paulo, por exemplo, é um trem de maior velocidade, né? Anda até 500 por hora. Apenas que eles são aéreos. Trens aéreos, aerotrens, né? O Serra, aliás, concordou comigo. E disse até que eu tenho ideias arejadas nesse sentido. Trem aéreo, aerotrem. Ele não anda no solo, né? Disputando espaço com os carros, com os ônibus. Quantos quilômetros de Aerotrem terá em São Paulo? Eu creio que o ideal seria no mínimo 100 quilômetros, porque iriam esses aerotrens se integrar às estações em volta de São Paulo, fazendo com que São Paulo possa ter a integração dos metrôs de ponta a ponta, um aerotrem viário. Ligando as estações de metrô. As estações de metrô. Qual é o custo disso? O senhor já fez as contas? Olha, são 40 milhões de dólares por quilômetro. O metrô custa 400. Né? 10 vezes mais. Nós temos isso num prazo muito curto. São Paulo estaria exatamente com um trânsito de qualidade, bem melhor hoje se tivesse mais aerotrens. Qual o custo? 40 milhões de dólares o quilômetro. São 80 milhões de reais o quilômetro contra 800 do metrô. Nós estamos falando de números díspares. E a prefeitura quer pagar isso? A prefeitura, juntamente com o Estado e a União. São os 3 entes que irão pagar isso com certeza absoluta. Bom, vamos fazer aqui um jogo rápido para que os ouvintes também possam conhecer um pouco mais a sua opinião sobre outros temas. O senhor responde sim ou não, por favor. Derrubada do Minhocão. Não vamos derrubar, não, mesmo porque flui por ali, fluem muitos carros e é necessário. Só sim ou não. Pedágio urbano. Sou contra. Ampliação do rodízio municipal.
Jamais, eu vou acabar com eles. Restrição da circulação de caminhões. Isso sim, é meu projeto. E restrição de motos nas marginais e nas grandes avenidas. Não vamos. Vamos, aliás, colocar apenas corredores para elas. Investimento da prefeitura no metrô, dinheiro da prefeitura no metrô, na construção de metrô. Tem que participar. Organizações sociais na saúde. Fundamentais, isso no meu PASP possui também exatamente essa participação. Eleição direta para as subprefeituras. Fundamental. Com a lista tríplice, o prefeito pode muito bem também opinar. O bico oficial da polícia para atuar na prefeitura de São Paulo. Estou contra e vou devolver para o Alckmin todos os policiais para que possam eles voltar para a violência. O fim da sacolinha plástica. Sim ou não? Jamais. Jamais. Volta da sacolinha plástica. O aluguel social. Isso é necessário. Um defeito e uma qualidade sua. Eu acho o seguinte, que eu sou persistente, alguns não entendem que essa persistência é em função do social, mas eu acho que é um defeito que ao mesmo tempo é uma virtude. Persistência é o seu defeito e sua virtude, então. Persistência, mas o povo muito bem entende isso. Só a mídia que não entende. Qual é o melhor e qual é o pior de São Paulo? Melhor o quê? O melhor e o pior de São Paulo. Essa cidade precisa ser mais, digamos, mais vibrante e voltar à alegria que tínhamos antes, por causa da violência que hoje impera lamentavelmente. Muito obrigada pela entrevista. Um bom dia, senhor. Eu que agradeço com muito carinho. Estou à disposição para outras perguntas no futuro. Forte abraço. Nós conversamos com Levi Fidelix, ele é candidato a prefeito pelo PRTB. E amanhã nós vamos conversar com José Imael. Você pode participar aqui mandando a sua pergunta. fabiola.cidral@cbn.com.br. Agora, repórter CBN. Na sequência tem mais CBN São Paulo.